Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero conversar com vocês a respeito de algo que o Todo-Poderoso tem ministrado ao meu coração, a respeito da parábola, que ele fala em Matitiarro, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, em diante, 24, que ele vai falar sobre a casa que é construída sobre a areia e a casa que é construída sobre a rocha. Depois nós vamos ler. Aí eu vim pesquisar qual a constituição da areia, E aqui eu estou colocando aqui para vocês. A areia é um conjunto de partículas de rocha desagregadas. Um material de origem mineral, finamente dividido em grânulos, composta basicamente de dióxido de silício, forma-se a superfície da Terra pela fragmentação das rochas, por erosão, por ação do vento ou da água. Eu tenho um vídeo no canal que se chama Pedras Vivas. Se você puder assistir, ouvir este vídeo antes de continuar a ouvir esse que estou fazendo agora, seria bem interessante, tá? Porque eu não vou entrar profundamente como eu já fiz nesse vídeo Pedras Vivas. Bom, o que nós sabemos e muitas vezes é declarado nas Sagradas Escrituras, que o Todo-Poderoso é a rocha, E fala também que o Mashiach, Yahushua, conhecido como Jesus Cristo, é a pedra principal, a pedra de esquina, é a pedra, é como se fosse a pedra que vai segurar as outras, numa construção, vai ser a base de todas as outras. E nós somos considerados nas Sagradas Escrituras como pedras vivas, Então, a rocha é um agregado de pedras, Então, a rocha ela é um agregado, ela é formada através da união de muitas pedras, E a areia, por sua vez, é uma rocha que se desagregou. É o contrário, ela se desmanchou, se desagregou. E isso é muito interessante porque nessa parábola que Yahushua conta, para nós e nos faz pensar, e existem muitas interpretações a respeito disso, Mas pensando aqui, e o que Arua ministra ao meu coração, o Espírito Santo ministra ao meu coração, quantos de nós está como areia? Quantos de nós nos desagregamos? Nós achamos que nós estamos agregados, que nós estamos unidos à rocha, mas na verdade nós somos areia. Por quê? Muitos motivos, irmãos, muitos motivos, tá? Primeiramente, todo pai, todo chefe de família, no caso, o nosso Pai Todo-Poderoso, como chefe dessa grande família, ele quer a união, a nossa união, a união de uma família. Ele não está no coração do Todo-Poderoso a desunião, Assim como um pai de família, uma mãe de família, ele não quer a desunião de uma família. E muitas vezes a gente acha que está unidos, ao Pai, ao Filho, a Ruach HaKodesh, mas na verdade nós já estamos areia há muito tempo. Por quê? Por orgulho, por rancor, por mágoas, principalmente, irmãos, aqueles que, como eu um dia me declarei uma desigrejada. Só que igreja, irmãos, não confundam igreja templos de pedra com igreja corpo do Mashiach. O Mashiach, a palavra diz que ele é a cabeça deste corpo e nós somos os membros.
tá? Então, isso é igreja. No brasileiro, no português, aqui nós como brasileiros, vamos compreender assim, tá? Igreja, tá? Poderíamos chamar de congregação e poderíamos usar palavras em hebraico, mas vamos usar a nossa linguagem aqui, tá? Nós somos essa igreja e nós temos que estar unidos, não podemos estar um corpo mutilado, dilacerado, não. O corpo ele tem que estar com todas as suas partes unidas, ligadas, para poder funcionar perfeitamente, né? Eu gostaria que vocês, pelo amor do Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, possam compreender isso que a Ruach HaKodesh quer ministrar aos nossos corações. Muitos das pessoas que estão no canal ou que aleatoriamente vão ter acesso a este vídeo são pessoas que saíram do sistema religioso ou vieram de outras... quando eu falo sistema religioso evangélico, né? Ou do catolicismo, ou até mesmo de outras religiões, né? Mas principalmente aqui o público que eu quero me dirigir é principalmente o evangélico, né? Conhecido meio evangélico. Quando nós começamos a ver dentro do meio evangélico muitas coisas, um despertar, que a gente começa a ver muitas coisas que estão erradas. E existem muitas coisas erradas, irmãos. Existem muitas coisas erradas. Só que eu entendi com a maturidade espiritual, com sabedoria, eu entendi que nós não podemos tomar uma situação e colocar como uma regra geral. Nós não podemos generalizar as coisas. Entendam. Existem igrejas, comércios, empresas, tá? Com líderes já preparados, programados. Na minha visão, Annelise, eu creio que são servos de Hassatã já destinados para aquilo ali, para perverter, para desviar as pessoas realmente, né, da verdade. Mas existem, irmãos, pessoas sinceras, pessoas muito sinceras e que estão nos templos de pedra, tá? Eu acredito que cada um de nós um dia esteve lá ou ainda está. Mas principalmente aqueles que saíram, saem, eu falo por mim mesma, tá? Não estou falando por ninguém mais além de mim. A gente sai magoada, machucada, com uma certa raiva, né? Só que isso tudo, irmãos, só nos traz dano, só traz dano para nós, porque nós temos que entender que cada pessoa dará conta dos seus pecados, dos seus erros, cada pessoa, cada um de nós, tá? Então, se existem líderes religiosos corruptos, e existem muitos, né? Lobos devoradores, eles vão prestar contas, e uma conta muito alta, tá? Não é uma conta baixa, não. É uma conta muito alta que eles vão ter que acertar com o Todo-Poderoso, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Essa mágoa, se não for tratada, se não for cura, nós precisamos de cura, irmãos, cura, porque pessoas doentes não vão adentrar no reino celestial. Só pessoas curadas vão entrar no reino de Yahweh. Pessoas doentes, magoadas, iradas, todo tipo de sentimento desse tipo, infelizmente, irmãos, não tem lugar no reino celestial. Às vezes a gente olha o pecado e acha que o pecado é coisas maiores, né? Matar, adulterar, roubar, enfim.
E a gente não vê que esses sentimentos nos roubam bênçãos, nos roubam muitas bênçãos. Quantos ministérios que o Todo-Poderoso já decretou sobre a vida de muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que por causa deste ódio, desta mágoa, tem ministérios paralisados, ministérios congelados, porque o Todo-Poderoso não pode usar um vaso que está rachado, um vaso que está mofado, pesteado, né? Vamos usar essa palavra. Ele não pode usar um vaso assim. Então, a pessoa que está assim, desta forma, ela se tornou uma areia. Ela se desfragmentou, ela se separou da rocha, né? Ela está como areia. E nós vamos ler agora o capítulo e o versículo de Mateus que fala sobre isso, tá? Mateus 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quais são as palavras do Todo-Poderoso, né? A palavra dele, as Sagradas Escrituras. Essa é a palavra. Eu estou colocando em prática a palavra. Vamos para o básico, tá? Quando o Todo-Poderoso diz amar, né, a mim, amar a Deus acima de todas as coisas, a Yahweh, acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Quando eu estou nesse processo de mágoa, esses ressentimentos, essas coisas não curadas, eu estou em desobediência à palavra, né? Então, a minha casa não vai estar edificada sobre a rocha. Não, de forma alguma. A minha casa não vai estar edificada sobre a rocha. Continuando, verso 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha, tá? Pessoas curadas, pessoas maduras, pessoas sábias estão fundadas sobre a rocha. Continuando, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, o que não ouve as palavras, o que quer dizer não ouve? Não pratica, não põe em prática. Então, você pode até ler a palavra, estudar a palavra, mas se você não colocá-las em prática, você é considerado um homem insensato e a sua casa será edificada sobre a areia. Você é a própria areia que se desfragmentou da rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Irmãos, do fundo do meu coração, e é uma mensagem que a Ruach está querendo falar com cada um de vocês. Vamos deixar que o Todo-Poderoso se acerte com cada um de nós? Deixa que o Todo-Poderoso vai se acertar com o Joãozinho, com o Pedro, com o Mateus, com a Maria, com a Márcia, enfim, com cada ser humano. Deixa ele lidar com isso, deixa ele julgar. Deixa ele fazer esse julgamento e vamos cuidar de nós no sentido não de ser egoístas, estou falando de cura. Olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós estamos errando, o que está fazendo nos desfragmentar e nos tornar areia, nos deslocar da rocha. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem que vem diretamente aí
do Pai, né? Da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para cada um de nós. Shalom a todos.